Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica de todas as noites. Hoje nós iremos ler o capítulo 6 do livro de Atos. Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo 6 do livro de Atos. Vamos começar. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui nesse pedaço, os apóstolos eles estavam se afastando um pouco da obra de Deus, porque estavam cuidando de outras coisas, e eles conversaram entre si, dizendo que nada podia atrapalhar a obra de Deus. Então, para eles ficarem livres totalmente para a obra de Deus, eles escolheram 7 homens que seriam discípulos, E esses homens, eles tinham que ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Eram as 3 características para poder escolherem esses homens que iriam ficar no lugar dos apóstolos, tomando de conta dos afazeres do dia a dia, enquanto eles se dedicavam totalmente ao ministério, ao ministério da palavra. Então foi escolhido Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Estes todos tinham essas características: bom testemunho, cheio do Espírito e sabedoria. E dessa forma, eles escolhendo, descentralizando os trabalhos, crescia a palavra de Deus por toda Jerusalém. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lá levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então se levantaram as autoridades, das sinagogas e começaram a discutir com Estevão. Só que Estevão era cheio de sabedoria do Espírito, E eles ficavam sem ter o que falar, porque Estevão era muito sábio. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram:
este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Aqui, nesse capítulo, os apóstolos estavam se sentindo sobrecarregados, com muitas funções. Então, eles descentralizaram as tarefas e escolheram 7 homens para trabalhar junto com eles. Esses homens tinham que ter bom testemunho, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. Então, um desses homens que foi escolhido foi Estevão. Estevão era cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, tinha muita comunhão com Deus, Só que os chefes das sinagogas, os sirineus, eles começaram a acusar Estevão. Eles começaram a discutir com Estevão, só que Estevão era muito sábio e falava, o Espírito Santo lhe capacitava a falar com essas pessoas e eles ficavam sem ter argumento para conversar com Estevão. Então, o que eles fizeram? Subornaram pessoas, pagaram para que pessoas dessem testemunho contra Estevão, falsos testemunhos. E começaram a dizer que Estevão estava fazendo um monte de coisa contra a lei de Moisés, falando contra eles, para poder acusá-lo, Aí, o que aconteceu? Levaram Estevão, para o interrogatório, e todos acusando, pessoas falsas acusando. Só que todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo, O poder de Deus era tão grande, Estevão era tão usado por Deus, que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Aí termina o capítulo aqui, A mensagem que nós vemos nesse capítulo para trazermos para nosso dia a dia, nossa vida, é que nada pode atrapalhar a obra de Deus, Os apóstolos, eles perceberam que eles estavam se dedicando a outras coisas e não se dedicavam totalmente à obra de Deus. Então, eles escolheram outras pessoas para trabalhar no dia a dia e foram se dedicar totalmente à obra de Deus. Isso não quer dizer que nós vamos nos dedicar totalmente à obra de Deus, Porque temos trabalho, casa, família, um monte de coisa. Mas que haja uma dedicação para falar de Deus, para falar do Evangelho, Temos que nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, Para sermos abençoados por Deus e o Evangelho ser pregado, Para todos os povos. Então, termina o capítulo 6 aqui. O capítulo 6 é bem pequenininho. E amanhã é o capítulo 7, certo? Aí amanhã eles vão acusar mais ainda Estevão. E Estevão tenta se defender, mas aí vamos deixar para amanhã, para o capítulo de amanhã. O de hoje termina aqui, o de hoje foi um capítulo pequeno. Então, agradeço a Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui, lendo a sua palavra, falando um pouquinho sobre ela, que o Espírito Santo de Deus nos capacite, e nos dê a possibilidade de todos os dias estar aqui para continuar esse propósito, que Deus nos dê uma boa noite e amanhã é um dia de paz, na sua presença, um dia de alegria. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Deixa eu acenar aqui para vocês. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.